O vídeo original ficou com duração de 25 minutos. Eu sei que vocês podem não ter tempo, ou, por cansaço, podem não assisti-lo por completo. Por isso, a análise do desafio 60 será dividida em 3 partes. Na primeira parte, apresentarei a vocês alguns conceitos e termos técnicos básicos em odontologia, para que vocês entendam a análise melhor. Nós revisaremos os nomes dos dentes, que são relacionados à função, à forma e à posição na boca. Analisaremos os 2 comentários que os supostos estudantes de odontologia fizeram sobre o desafio de zóio. Aprenderemos a diferença entre restauração e implante dentário. Na segunda parte, vamos analisar exclusivamente a força usada por zóio, para saber se ele realmente aplicou força, ou se apenas fez uma encenação, como um ator. Analisaremos a força, através do princípio da alavanca, e do conhecimento comum que temos. Na terceira parte, para finalizar de vez, vou apresentar a confissão de zóio, em que ele confessa, acidentalmente, que o desafio é fake. Vamos ver o próximo desafio aqui, que é o último. É da Giovana. Everson Zóio, desafio você arrancar um dente com um alicate. Desafios fakes de Everson Zóio. Desafio 60. Neste desafio, Everson Zóio é desafiado a arrancar um dente com um alicate. O cenário em que se desenrolam as imagens é o mesmo em que ele fez o desafio fake do sabonete. Ele está no banheiro, à noite, e com fonte de luz externa que, provavelmente, é uma lâmpada. O que dificultou a nitidez das imagens, sobretudo do dente. Pois quando ele se aproximou da câmera, se aproximou também da luz. Porém, mesmo assim podemos analisar as imagens e concluir com precisão se este desafio é fake ou não. Para termos certeza, teremos de analisar alguns pontos. Para isso, é necessário que você aprenda algumas coisas para que você consiga correlacioná-las. Ou seja, ligar uma coisa à outra. E compreender por que esse desafio é fake. Teremos de saber a função de cada dente. Uma vez que a resistência do dente é relacionada a essa função. Como consequência disso, temos de revisar os nomes deles. Há uma relação entre o nome dos dentes e a função exercida por eles. Vemos aqui um crânio. Você já o conhece. Para a finalidade de nossa análise, temos de conhecer somente 2 partes dele. Essa parte de baixo é a mandíbula. Ela é a única parte móvel do crânio. Ela se movimenta e tem um ponto articulatório. A parte de cima é chamada de maxilar. São nessas 2 partes ósseas que estão fixos os dentes. Nesses ossos, existem cavidades onde os dentes ficam presos. Cada cavidade é chamada de alvéolo dental. Para facilmente aprendermos os nomes, vamos traçar 2 linhas, separando os dentes em conjuntos. Vamos traçar uma linha vertical a partir do meio dos olhos, ou do septo nasal, dividindo a arcada dentária em direita e esquerda. Essa divisão é chamada de plano sagital. Agora, vamos dividir mais uma vez, com uma linha horizontal, dividindo a arcada dentária em superior e inferior. Essa divisão se chama plano transversal. Pronto, temos 4 quadrantes. E em sentido horário, vamos enumerar, de primeiro a 4º quadrante. Simples, não é? Agora, para sabermos os nomes de todos os dentes, apenas temos de saber os nomes dos 8 dentes de um dos quadrantes. Vamos escolher o primeiro quadrante, do qual, supostamente, Zóio arrancou um dente. Temos aqui as 3 partes de um dente. A coroa é essa parte externa e visível do dente, essa parte que você consegue ver na boca. O colo é a parte de ligação entre a coroa e a raiz.
A raiz é a parte interna, que fica presa no osso, e que você não consegue ver. A raiz é, pelo menos 2 vezes, mais comprida que a coroa. Agora veja a composição do dente. Eu vou desenhar para você entender melhor. A dentina é o tecido que forma todo o corpo do dente, e há no interior dela um espaço no meio, que se estende à raiz. Esse espaço ou cavidade é chamado de câmara pulpar, porque dentro dela fica a polpa. A polpa é um conjunto de tecidos que ficam no interior da dentina. Ela possui muitas funções vitais ao dente, como formadora da dentina, nutridora, sensorial e protetora contra infecções, por exemplo. O esmalte é o tecido mais duro do corpo humano. Ele cobre a parte externa da dentina, formando uma capa protetora. O cemento é um tecido de cor amarelo clara. Ele cobre o dente na parte da raiz e serve para ligar o dente ao osso. O primeiro dente, da esquerda para a direita, tem sua borda de contato, em forma de cinzel. Ele serve então para cortar. E como essa função é simples, e não exige muito esforço, o dente então, não é muito forte em comparação aos demais. Isso é dedutível pela forma, tamanho dele e pelo número de raízes, que é apenas uma. Esse dente é incisivo, ou seja, serve para cortar. E como ele tem sua face voltada para frente, e está no centro da boca, imediatamente ao lado do plano sagital, o nome dele passa a ser incisivo central. O segundo possui o mesmo nome, e serve para a mesma coisa, porém note que ele é inclinado levemente para a lateral, iniciando a curva da arcada, não é? Por isso, o nome dele é incisivo lateral. O terceiro é um pouco diferente. Note que a face de contato dele não é em forma de lâmina. Então não serve para cortar, ele tem uma ponta, não é? Como tem ponta, esse dente é a cúspide, ou seja, é pontudo, e serve para perfurar e rasgar algo que morda. Possui a raiz mais forte que todos. Ele é chamado de canino. O quarto dente foi o dente que Zóio supostamente arrancou. Geralmente, ele tem 2 raízes, o que já indica ser muito forte. Note que ele tem 2 pontas, logo ele é bicúspide, e serve para triturar e moer os alimentos. Por causa dessa função, ele é comparado a pedras de mó, que serviam para moer grãos. Por conta da posição na arcada, e comparação com uma pedra de mó, ele se chama primeiro premolar. O quinto dente tem a mesma função e características, se chama segundo premolar, devido à posição. O sexto, sétimo e oitavo dentes servem para triturar, moer e esmagar os alimentos. São muito fortes, possuem várias raízes, geralmente 2 ou 3. E são multicúspides, ou seja, têm várias pontas. São chamados de, respectivamente, primeiro, segundo e terceiro molares superiores. Sendo o terceiro chamado de dente do siso, o dente do juízo. Pelo fato de começar a sua erupção, já no começo da fase adulta. Como dito logo no início, para sabermos os nomes dos demais dentes, basta sabermos os nomes dos 8 dentes de um quadrante. Nós já sabemos, agora devemos apenas usar a noção de simetria, pois é evidente a similaridade entre eles. Que estão apenas em lugares diferentes com a mesma função, e, por isso, possuem os mesmos nomes. Concluímos, portanto, que o dente que Zóio supostamente arrancou, é um dos mais fortes. E para arrancar, se precisaria de muita força. Resta saber se Zóio aplicou muita força ou não. Vamos, antes, analisar os comentários de 2 supostos estudantes de odontologia. Pause o vídeo e leia. Eu, para economizar tempo, vou apenas analisar as partes relevantes. Aqui podemos ver que o suposto estudante diz que o controle da hemorragia está relacionado à anestesia.
Segundo o que ele diz, sem anestesia, Zóio teria uma forte hemorragia. Essa declaração não tem qualquer sentido. Não existe relação entre anestesia e controle da perda de sangue por rompimentos ou incisões. Anestesia apenas diz respeito a controle da dor. É usada para evitar que o paciente sofra numa cirurgia. O que Zóio usa, não é um implante, é uma restauração. Ele como estudante deveria saber disso. Possivelmente é um estudante novato, um calouro. Ou é alguém que trollou o Zóio. Pause o vídeo, leia todo o comentário da suposta estudante. E tente perceber os erros dela. Segundo a suposta estudante, Zóio nunca conseguiria arrancar o dente. Porque ele aparentemente não tem doença, pois o dente tem aspecto saudável. E ele não está mole ou frouxo na boca. Perceba que a suposta estudante se equivoca ao dizer que Zóio deveria luxar o osso. Sabemos que o dente é preso ao osso por um tecido de ligamento. Logo, se queremos extrair o dente, temos de deslocá-lo, puxando esse dente para um lado e para o outro, para que ele comece a se desprender, ficando frouxo. E assim facilita que seja arrancado. Isso se chama luxar. Portanto, o correto é luxar o dente. Ela ainda diz que, sem anestesia ele não conseguiria. De fato o desafio de Zóio é fake, e os motivos eu irei apresentar mais à frente. Porém ela não está correta quanto a isso. O dente pode sim ser retirado com alicate, e sem anestesia. E eu vou provar isso, no próximo vídeo postado no canal. Aproveitando isso dito por ela, vou lhe apresentar a diferença entre um implante e uma restauração, que é o que Zóio usa. Uma prótese é usada quando o dente é danificado. Ele pode ser danificado ao morder algo muito duro, receber uma pancada forte, ou por deterioração pela ação de bactérias, que gera cárie. Se a polpa é atingida, não tem como curá-la. Ela deverá ser removida. Se depois de remover a polpa, a raiz estiver intacta, e houver um resto de dente na parte onde ficava a coroa, é possível construir uma base, para receber uma coroa artificial. Note que a reconstrução do dente é feita a partir da raiz natural, por isso esse procedimento é chamado de restauração. Porém, às vezes não é possível fazer a restauração. Por isso, é removido o dente por completo. Então, após a extração do dente, ou depois de algum tempo, o osso é perfurado, para colocar um cilindro de metal, que será a base de encaixe, para um núcleo também de metal, que sustentará uma coroa artificial. Isso se chama implante. Vamos agora analisar a força aplicada por Zóio, com base no princípio da alavanca.